E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo, mas passei aqui para a gente falar um pouquinho sobre o roteiro para a prova trimestral. Você já deve ter lido o roteiro para a prova trimestral e viram que nós vamos ter nessa prova, né, a adjunta adverbial, que é o último conteúdo da apostila 2, né, e elementos da narrativa, primeiro conteúdo da apostila 3, que nós estudamos a menina dos fósforos, e depois a adjunta de nominal, que é o nosso último conteúdo. Para poder revisar um pouquinho, comentar, dar algumas dicas, trouxe aqui para vocês o livro de férias, O Filho do Caçador, que com certeza vocês já leram, nós fizemos até uma atividade em sala, né? Espero que vocês se recordem. E aí eu gostaria de pegar na página 56, dá um pause, busca o livro, retorna. Na página 56 a gente tem aqui a história de Musa e Amdo. Só para a gente relembrar um pouquinho o que era o adjunto adverbial, então é o termo que se liga ao verbo indicando uma circunstância. Pode ser de tempo, de lugar, de intensidade, de negação, dúvida. Então vai indicar uma circunstância. Se olharmos de cara a história de Musa e Amdo, diz assim: dois amigos fizeram um pacto de amizade. Um chamava-se Musa, o outro Amdo. Eles faziam tudo juntos e a amizade crescia dia após dia. Olha aí, nesse trechinho do texto, dia após dia, já indica o tempo, a frequência em que isso acontecia. Isso é adjunto adverbial, que vai indicando o tempo. Depois, quando se tornaram adultos, olha, isso também indica tempo, né? Depois, começaram a namorar duas moças que moravam na aldeia vizinha. Que moravam na aldeia vizinha. Na aldeia vizinha indica lugar. Advérbio de lugar. Adjunto adverbial de lugar, que foi o que nós estudamos. Então, se vocês lerem as histórias, o que é legal para revisar? Pega aqui o livro de férias e começa a tentar encontrar os adjuntos adverbiais nessas histórias que nós temos aqui. Então, essa é uma boa dica para vocês. Tudo bem? Depois, a história ainda diz assim, olha, às vezes, opa, também indica aí um adjunto adverbial de tempo, olha aí, às vezes, indica certa frequência. Eles iam até o lugar onde elas viviam e as traziam para a sua aldeia. Lugar, tudo bem? Depois, onde aconteciam encontros para ouvir música, dançar e contar histórias. Certa tarde, Musa ouviu no mercado da cidade, ó, certa tarde indica tempo, no mercado da cidade indica lugar. Então, as histórias, para que elas possam nos situar no espaço e no tempo, elas são carregadas desses adjuntos adverbiais para nos indicar essas circunstâncias. Tudo bem? Bom, isso é só para relembrar, eu vou deixar aqui no Que Mágico também alguns exercícios para vocês. É interessante, importante que vocês refaçam, mas muito mais importante que vocês leiam e encontrem no texto. Por quê? Na prova, isso vai cair dentro de um texto. Então você vai ter o texto, eu vou pedir que você localize no texto essas circunstâncias para mim. De tempo, de lugar, tudo bem? Bom, é isso aí. Depois, se vocês observaram o roteiro de vocês, no roteiro ele vai pedir para vocês elementos de narrativa. Que elementos são esses? O tipo de narrador, se o narrador é primeira pessoa, ou terceira pessoa observador, ou terceira pessoa onisciente. Não sei se vocês se recordam da diferença, né? O narrador observador, ele apenas observa, enquanto o onisciente tudo sabe. O onisciente é aquele que tudo sabe. Então, ele sabe dos sentimentos, dos desejos, dos problemas da personagem, das aflições. Não sei se vocês se recordam, lá no texto da Menina dos Fósforos, nós tínhamos um narrador onisciente. Por quê? Ele sabia de todo o sofrimento, de toda a dor que a pequena vendedora de fósforos sentia. Então aquele narrador era onisciente. Já isso aqui diz assim, ó: dois amigos fizeram um pacto de amizade. Um chamava-se Musa, o outro Amdo. Eles faziam tudo juntos e a amizade crescia dia após dia. Se você fizer essa leitura desse texto na íntegra, que está na página 56, você perceberá que esse narrador é terceira pessoa observador. Tá? Então tem um narrador em terceira pessoa, narrador observador, que vem apenas contando a história de Musa e Amdo. Tudo bem? Agora, na prova, eu não vou pedir apenas o foco narrativo, eu vou pedir o fato principal. Então aqui vocês vão ter que encontrar o fato principal, o que acontece, qual é o fato principal. Vou pedir na prova também o tempo e o espaço. Olha, isso está muito ligado também à questão anterior, né, que era o estudo dos advérbios.
mas você deve encontrar o tempo. Aqui, por exemplo, ele diz assim, ó, né, dois amigos fizeram um pacto de amizade, um chamava-se Musa, o outro Ámido, eles faziam tudo juntos, e a amizade crescia dia após dia. Quando se tornaram adultos, começaram a namorar duas moças que moravam. Bom, então eu sei que o tempo aqui nesse texto acontece quando esses rapazes se tornaram adultos. Já o lugar, quando eu pedi o lugar, vocês vão observar durante o texto, né, que se passa entre as aldeias aí, nas duas aldeias. Tudo bem? É isso que vocês serão aí cobrados quando eu falo de elementos. E óbvio, você tem que identificar quais são os personagens principais. Se pegar um texto como esse, o próprio título já dá, Musa e Ámido. Mas você pode pegar outro texto aqui, por exemplo, né? O sumiço da filha do chefe, outros textos. Eu aconselho estudar pelos textos, tá? Bom, qual é o terceiro item da prova que tem no roteiro que vocês estão vendo? Né? Aí o adjunto adnominal. Nós já brinquei com vocês aí que adjunto adnominal é junto, junto, junto do nome, né? Então, na verdade, ele vem para caracterizar esse nome, vem auxiliar, qualificar esse nome. É óbvio que ele pode dar uma ideia, né, positiva ou negativa. Se pegarmos o mesmo texto que nós estamos olhando até agora, ele diz assim, ó, dois amigos fizeram um pacto de amizade. Qual é o núcleo aqui do sujeito? Amigos, que é o substantivo. Eu tenho o termo dois, que quando eu falo em classe ele é numeral, mas que ele se liga diretamente a amigos. E aí eu vou chamar de adjunto adnominal. Então eu tenho um termo que qualifica, que caracteriza esse amigos, que acompanha, nós chamamos de satélite do nome, inclusive. E aí depois tem aqui, por exemplo, olha, quando se tornaram adultos, começaram a namorar duas moças, olha outro numeral aí caracterizando outro substantivo, que moravam na aldeia vizinha. É qualquer aldeia? Não, é aldeia vizinha. Então, eu tenho aí um adjetivo, né, caracterizando outro nome, que eu vou chamar também de adjunto adnominal, porque está junto com o nome. Tudo bem? E depois ele fala, certa tarde, Musa ouviu no mercado da cidade, agora eu tenho uma locução aí, que ela vai exercer a função de adjunto adnominal. Ó, é qualquer mercado? Não, é o mercado da cidade. E aí eu aconselho que vocês estudem pelo livro, tá? Eu vou deixar aí para vocês no Qmágico também alguns exercícios, mas o interessante é que vocês façam leituras e tentem identificar nos textos aquilo que nós estamos estudando em sala de aula, tá? Essa é a parte importante. Do mais, muito obrigado. Ó, quem vai estar na prova de vocês também, a nossa amiga Mafalda vai aparecer lá em um dos testes e a gente se vê até mais. Beijo, abraço para todo mundo aí, até mais.